Eu joguei Reanimal e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês como foi a minha experiência jogando esse que era um dos games que eu mais estava empolgado para jogar em 2026. Isso porque ele é desenvolvido pela Tarsier, mesma empresa que fez o Little Nightmares 1 e 2, que são com certeza alguns dos meus jogos independentes favoritos. E eu vou deixar o Little Nightmares 3 de lado, não porque eu falo que o jogo é ruim ou algo do tipo, mas porque eu ainda não joguei ele. Mas também tenho um pouco de medo de pegar para jogar, porque todo mundo que jogou falou que ele é muito inferior aos primeiros dois Little Nightmares, né? Enfim, rapaziada, eu joguei o jogo, eu terminei ele hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo. Eu levei aí cerca de 3 horas e uns quebradinhos para zerar o jogo. Não costuma ser muito grande esses jogos de Little Nightmares, tá? São experiências bem curtinhas, mas ainda assim são experiências muito marcantes. Você termina o Little Nightmares 1, você fica, caramba, nossa, que jogo incrível, nossa, esse final. A mesma coisa vale pro Little Nightmares 2 e o Reanimal, ele é a mesma coisa, tá? Eu posso adiantar para vocês que eu gostei muito do jogo, tá? Muito mesmo. Tiveram algumas coisinhas ali que me incomodaram um pouco, tá? Algumas coisas são relacionadas à performance do jogo e outras coisas são relacionadas a algumas escolhas de narrativa que me deixaram um pouco frustrado no geral, mas a minha experiência foi muito positiva, tá? Primeiro falando sobre a parte técnica do jogo, rapaziada, os gráficos, o visual do jogo, a ambientação, eu acho que eu não preciso nem me esticar muito para falar sobre isso, porque ele é basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V do que a gente viu no Little Nightmares 1 e 2, tá? É o mesmo motor gráfico, a ambientação é muito parecida, não estou dizendo que os cenários são iguais ou os mesmos, é tudo muito diferente do que a gente tem no Little Nightmares 1, mas a parte técnica, a parte gráfica, né, toda aquela questão da atmosfera carregada, pesada, que a gente tinha nos Little Nightmares 1 e 2, a gente tem aqui no Reanimal. É a mesma coisa, tecnicamente falando, graficamente falando, é tudo igual. Não dá nem pra dizer que, mas o Reanimal melhora um pouquinho isso aqui em comparação com os Little Nightmares 1 e 2. Não, é a mesma coisa, pelo menos a minha sensação foi de a mesma coisa. Isso é um problema? Assim, eu não considero um problema, tá? Pra mim não é um problema, porque esse é o estilo artístico da empresa, é o estilo artístico que dá um quê de diferencial para esses jogos deles, né? Eu acho muito bonito, eu acho muito atmosférico, é muito imersivo, eu acho muito legal. É realmente deslumbrante quando você está jogando, né? Ele tem uma atmosfera muito única. Mas eu ainda acho que eles poderiam pegar esse motor gráfico deles e retrabalhar em cima dele para dar umas melhorias nos próximos jogos, até porque hoje a gente já está em 2026. Se eu não me engano, o Little Nightmares 1 é de 2017. Eu acho que o 2 é de 2021. Então, pô, já passaram quase 10 anos de que Little Nightmares 2 foi lançado. A gente já está em 2026, então tem quase 9 anos, na verdade, que o jogo vai fazer acho que 9 anos que o Little Nightmares 1 foi lançado, né? E você olha esse jogo e você vê que os gráficos são iguais. Eu acho que eles poderiam aproveitar hoje com esses hardwares que a gente tem, que é super poderoso, PlayStation 5, Xbox Series XS, PCs com placas de vídeo da NASA absurdamente poderosas. Eu acho que eles poderiam dar uma retrabalhada em cima desse mesmo motor gráfico, claramente para não perder a identidade, né, dessa franquia, desses jogos que eles fazem, mas trazer algumas melhorias, tá? Eu acho que eles poderiam trazer algumas melhorias de detalhe aqui e ali para deixar pelo menos com um QI de, pô, olha, é uma evolução, né? E aqui no caso do Reanimal, pelo menos eu não senti evolução nenhuma. Como eu falei, é a mesma coisa. Agora, sobre a parte sonora do jogo, e aqui eu já vou incluir tanto a trilha sonora quanto o sound design, os efeitos sonoros do jogo, tanto um quanto o outro é espetacular, rapaziada. É uma parada assim muito absurda. Primeiro que o sound design do jogo, mano, cada sonzinho, cada barulhinho, o som que os inimigos, os monstros fazem, os seus passos, o barulho de água quando você tá andando em algum lugar que tá alagado, ou com um barquinho, ou os passos dos seus personagens em casas antigas com madeira meio apodrecida, uma casa abandonada, o som do vento, o som do ambiente, das explosões, dos tiros, das coisas, tudo que acontece no jogo que exige ele trabalho sonoro
é impecável, é muito atmosférico. Esse jogo eu recomendo muito. Tem jogo que eu sempre eu tenho esse pensamento. Tem jogo que eu acho que não é tão necessário assim você jogar com um fone de ouvido, que dá pra você jogar bem tranquilo ali, seja com o fone ou não. Pode jogar pelo som da TV mesmo, bem tranquilo. Agora, o Little Nightmares 1 e 2, ele já era assim, e o Reanimal não é diferente, rapaziada. Eu recomendo muito que quando você for jogar esse jogo, jogue com fone de ouvido, com headset, né? Um dos dois. Mano, faça o máximo possível para jogar esse jogo utilizando do headset ou do fone de ouvido, e de melhor, se você conseguir jogar com um que seja pelo menos bom, tá ligado? Realmente bom, assim, que destaque um pouco mais o som no teu ouvido, mano, nossa, vai ser uma experiência muito legal mesmo, é muito imersivo. E falando da trilha sonora, mano, que isso, cara. Que trilha sonora espetacular. Eu sou apaixonado pelas trilhas do Little Nightmares 1 e 2, tá? Eu acho que elas são impecáveis, mano. São musiquinhas que ficam na nossa cabeça ali de uma forma... Pô, quem jogou Little Nightmares e não lembra de... Cara, é muito insano, mano. É muito boa a trilha sonora do jogo. Fora as outras trilhas que correm que são cantadas aí no jogo, né? E o Reanimal não é diferente. A trilha sonora dele é incrível. Eu ainda acho que dos outros jogos, os Little são melhores, né? Eu acho que os Little têm trilhas sonoras melhores e mais marcantes, mas o Reanimal também não fica para trás, cara. É realmente um trabalho espetacular da galera que faz aí as trilhas desses jogos. É aquele tipo de música que, mano, você termina o jogo e fala, depois de uns 2, 3 dias você vai estar lá no Spotify pesquisando por Little Nightmares, ou desculpa, por Reanimal OST, Reanimal Theme, Reanimal Músicas, tá ligado? É muito legal, é muito bom mesmo. Eu acho que outro ponto que também é importante a gente falar é sobre a gameplay. Aqui também acho que não preciso me esticar demais. A gameplay do Reanimal é a mesma do Little Nightmares. Tudo que você faz no Little Nightmares, você faz no Reanimal. O personagem pode correr, andar, se agachar, ele pode pular, se pendurar em locais específicos, ele pode interagir com alguns objetos específicos, né? Ele pode, que mais? Ele pode utilizar de um isqueiro para iluminar um ambiente que está mais escuro. Não tem muito segredo, rapaziada. É realmente muito parecido com os Little. Eu acho até que o Reanimal poderia muito bem ser um Little Nightmares 3, caso o Little Nightmares 3 que foi lançado não existisse, ou ele poderia até mesmo ser um Little Nightmares 4, porque, mano, ele é um Ctrl-C, Ctrl-V, realmente não tem diferença nenhuma nesse aspecto da gameplay. Até mesmo alguns elementos de, tipo, quando você morre no Little Nightmares 1 e 2, por exemplo, quando você volta, quando dá o respawn, é como se o personagem estivesse ali sentado e ele acordasse de um pesadelo. Aqui é a mesma coisa, quando você morre e volta, é como se os personagens estivessem ali sentados ou dormindo e de repente eles acordam e continua, tá ligado? Como se não tivesse acontecido aquela morte de verdade, pelo menos é a sensação que eu tenho, é a impressão que eu tenho. Né? Não só isso, mas, tipo, pô, eu lembro que no Little... Eu posso estar enganado, mas eu lembro que no Little 2, você tem ali o protagonista, que é o Momo, e ele tem ali aquela cabecinha de pacote, cabecinha de saco dele, mas se eu não me engano, posso estar enganado, tá? Mas você podia pegar, por exemplo, outros chapéuzinhos e colocar na cabeça dele no lugar, tá? E aqui no Reanimal é a mesma coisa, tá? Eu posso estar enganado, posso estar falando besteira, mas, mano, você pode, por exemplo, tá andando ali entrar num lugar e tem um capacete ali de soldado militar, você pode colocar na cabeça do seu personagem, pode encontrar uma cabecinha de porco e colocar no lugar, tá ligado? Tipo, mano, é muito parecido com o Little Nightmares, tá? Não tem muita diferença. Se você tá achando que o Reanimal vai ser muito diferente em comparação com os Little, ou que ele vai ter um diferencial, eu acho que você vai acabar se frustrando. Talvez as únicas coisas ali que podem ser consideradas como diferencial, apesar de não ter muito disso no jogo, são alguns momentos específicos que você vai fazer isso, é que às vezes você consegue controlar alguns veículos no jogo, né? E às vezes também você tem ali você tem um barquinho no jogo que serve para você se locomover ali pelas regiões ali do mundo ali do jogo, né? Você pode, toda vez que você, tipo, avança numa fase, você precisa, tipo, navegar pra frente, tá ligado? Desbloqueou um acesso ali na frente, você tem que ir. Eu, sinceramente, acho que não é livre pra você, tipo, ir e vir em qualquer lugar,
para você ir fazendo as missõezinhas, né, com o seu barquinho. Eu acho que é scriptado, você tipo tem o cenário 1, você finalizou aquele ambiente do cenário 1 e desbloqueou ali o cenário 2 ali, você tem que ir de barquinho, tem todo um tráfego até você chegar lá e assim por diante. Então, talvez isso possa ser um diferencial, né, porque isso não tem no Little 1 e 2, mas aqui no Re-Animal você tem esse barquinho, você tem ali alguns veículos que você vai controlar de vez em quando em fases muito específicas, não é toda hora que você vai saindo controlando veículos no jogo, mas no geral, cara, é muito parecido, tá? É muito parecido, até mesmo a questão dos protagonistas, né? Aqui você tem 2 protagonistas, sinceramente eu não sei o nome de nenhum deles, eu chamo o protagonista que a gente controla a maior parte do tempo de cabeça de touca, que ele usa uma touquinha ali, que é o menininho, cabeça de touca, e a outra menininha que acompanha a gente é a menininha da máscara de coelho. Pronto, eu chamo eles dessa forma. Mas você vai encontrando outros personagens no decorrer ali do jogo. Tá? E aqui já entrando na parte da história, né? Toda essa história do jogo, ela é tipo uma jornada, que você tem esses dois protagonistas principais, e eles estão nesse mundo estranho, não explica por que eles foram parar ali, não explica por que eles estão ali, a gente só sabe que eles estão ali para resgatar os amiguinhos deles que estão perdidos. Você tem outros personagens no jogo, né, que você tem que ir resgatando eles, cada um deles está em uma área do mapa ali, em volta daquele mar ali, tá ligado? Aquela área que foi inundada, sei lá, eu não sei se aquilo ali foi uma inundação. O jogo não explica basicamente nada para você, é tudo interpretativo. Você tem que andar nas fases e prestar bastante atenção no cenário e tirar uma conclusão para você mesmo do que pode ter acontecido ali, do porquê que eles estão ali, qual o objetivo deles, né? Enfim, o jogo não explica basicamente nada, tá? Então você tem essa jornada dos 2 protagonistas meio que para resgatar esses outros amiguinhos deles que estão perdidos naquele mundo bizarro ali do jogo. Então, assim, eu acho que o máximo que eu consigo falar sobre a narrativa, assim, da spoiler pra vocês é isso. Até porque, cara, mesmo que eu quisesse dar algum spoiler, né, eu acho que não tem nem tem como eu dar muito spoiler mesmo, porque, que nem eu falei, a história desse jogo, ela é muito interpretativa, tá? Pra mim, ela ficou interpretativa até demais. Inclusive, esse é um fator que entrou um pouco na questão que me desagradou um pouco, porque se você for jogar Little 1 e 2, você quando chega no final, você entende o que aconteceu. Tem uma reviravolta, tem isso, tem aquilo, você fica, caramba, nossa, olha o que ela fez, nossa, olha o que aconteceu, tal. Pô, o final do Little 2 pra mim é um espetáculo, cara, é um espetáculo, é realmente de deixar você de queixo caído. Aqui, as coisas são bem mais interpretativas, não é que não dá pra entender o que tá acontecendo na tela, só que não dá pra você entender o porquê que aconteceu isso, o motivo, o que aconteceu realmente, tá ligado? O que vai acontecer depois, quais são as consequências dessas ações, quais foram os motivos dessas ações de tal personagem, desse aqui, ali, por que esses inimigos, o que é esse mundo, tá ligado? Nada é respondido, tá? Nada fica claro, é tudo muito interpretativo mesmo. O final do jogo mesmo, eu joguei, terminei, não entendi nada, tá? Eu tô ligado que tem mais de um final no jogo. Eu peguei o final padrão. Eu não sei como é que faz para pegar um outro final, que seria o final verdadeiro. Então eu fui checar na internet, eu vi um videozinho mostrando esse final verdadeiro, porque sinceramente eu não me interessei em pegar para jogar o jogo de novo e pegar o final verdadeiro. Não que o jogo não me agradou, mas eu não gosto de fazer isso, terminar um jogo e jogar de novo para pegar um final verdadeiro, para pegar um final melhor. Não, eu gosto de ter a minha primeira experiência, aquela ali que conta para mim, tá ligado? A não ser que depois de alguns anos eu sinta vontade de jogar de novo, eu vou lá e jogo e beleza, entendeu? Agora, terminar o jogo, não pegar o final verdadeiro e depois jogar de novo para tentar pegar o final verdadeiro, pra mim isso aí é de gosto. Eu não curto muito. Então eu fui, vi um vídeo do final verdadeiro e sinceramente não muda praticamente nada. Eu pensei que vendo esse vídeo do final verdadeiro eu conseguiria talvez entender o que aconteceu naquele jogo, né? Qual que é o motivo do que aconteceu. E ainda assim não entendi nada. Mesmo com o final verdadeiro, vendo o vídeo, continuei sem entender absolutamente nada. Então eu achei o jogo que tem um final muito interpretativo e fica, tipo, tudo meio que sem resposta, tá ligado? Tem umas coisas que acontecem no jogo que você fala, mano, por que aconteceu isso? Tem que explicar. E aí não tem explicação nenhuma, tá ligado? Enfim, mas no geral é isso. Eu acho que pra quem curte essas coisas de histórias mais interpretativas, eu acho que vai gostar muito, porque ele realmente, você tem que criar muita teoria na sua cabeça pra tentar deduzir o que aconteceu na história. Mas no geral, ainda assim, as coisas que foram acontecendo em tela, tal, me empolgaram, me deixaram bem curioso até o final do jogo e bem imerso naquele universo.
Agora uma coisinha que é mais relacionada aos problemas do jogo, rapaziada, eu vou falar rapidamente aqui para não me alongar demais. Esse aqui foi o jogo da Tarsier que eu mais tive problema, tá? Mas eu acho que é bem importante deixar claro para vocês que eu não tenho a melhor placa de vídeo do mercado, né? Minha placa de vídeo é uma placa de vídeo que dá para me jogar muita coisa, porém, né, tem esses lançamentos mais recentes, jogos muito grandes, jogos muito pesados, que minha placa não roda muito bem os jogos, ou tipo, para rodar eu teria que deixar ela tudo no ultra low, tá ligado? Bem no low mesmo, para conseguir ter uma boa performance, tipo, pra tu conseguir pegar 30 FPS, 40 FPS, 50, 60 FPS. E acaba que o jogo às vezes fica muito feio e eu opto por não jogar. Tem jogos que eu escolho não jogar porque eu sei que a minha placa não vai performar muito bem. E sinceramente isso não me incomoda, eu não faço questão de estar jogando de tudo, né? Eu gosto de jogar aquilo que realmente me interessa. Sinceramente, eu não vi motivos ainda para adquirir um console de nova geração, tá? Eu não vejo muito motivo para comprar um PlayStation 5 ou um Xbox Series X e S. A minha intenção esse ano de 2026 é talvez fazer um upgrade na minha placa de vídeo. Eu quero me atualizar para uma 4060 ou uma 50... uma 4060 acho que já estaria muito bom para mim, né? Eu não preciso da melhor placa de vídeo do mercado para me satisfazer, mas uma placa que me permita jogar muita coisa e trazer conteúdo aqui para vocês já seria o suficiente, né? Eu vou juntar uma graninha aí e tal e eu pretendo fazer esse upgrade na placa, tá? Mas assim, rapaziada, falando a verdade, o Reanimal não é um jogo pesado, tá? Não é um jogo pesado, ele não é um jogo que tem gráficos absurdos, ele não é um jogo gigantesco, ele não é um jogo que tem um mapa enorme, ele não é um jogo que dura 30 horas para você zerar, ele não é um jogo que tem uma quantidade absurda de conteúdo para você explorar, entendeu? Não é um jogo que deveria ser pesado demais, tá? E, inclusive, eu já joguei jogos que foram lançados nesse ano e no ano passado na minha placa de vídeo, que é, pô, uma placa de vídeo de 2020, sei lá, minha placa de vídeo é uma 1050 Ti, tá? Ela não é, obviamente, uma placa de vídeo absurda, mas, cara, eu joguei jogos recentes que foram lançados esse ano e ano passado, que são jogos mais levinhos, alguns até mais pesados do que o Little Nightmares. Tô com o Little Nightmares na cabeça, tem que jogar Little Nightmares. Mas enfim, são jogos mais pesados do que o Reanimal e eles rodaram super bem na minha placa, tá? E o caso do Reanimal não foi o mesmo, tá? Eu tive alguns problemas no jogo, tanto de FPS, tá? Tive alguns problemas de FPS com o jogo. Perdi muito FPS em algumas partes onde acontecia muita coisa na tela ali. Tipo, quando aparecia uma criatura quebrando tudo. Meu FPS que tava a 60 caía pra 15, 12, 10, tá ligado? Por alguns segundos e depois ele normalizava. Então, nesse aspecto eu tive alguns problemas. Claramente eu não vou ficar julgando aqui porque minha placa é um pouco mais antiga, mas ainda assim eu me estranhei porque o jogo não é pesado, né? Como eu falei, ele possivelmente deveria rodar muito bem mesmo na 1050 Ti. Enfim, rapaziada, é só um detalhe, tá bom? Mas tirando esse aspecto de problemas de performance mesmo, de rodar bem, de ter FPS consistente e tal, eu tive alguns bugs no jogo, que esse eu acho que não tem nada a ver com a placa, tá? São bugs no jogo da inteligência artificial que me incomodaram um pouco. Às vezes a sua amiguinha que está sempre acompanhando você, ela buga, ela não acompanha você, ela fica para trás, sendo que você tem que ir para frente junto com ela. Teve algumas partes que isso aconteceu comigo, teve um momento ali onde eu tinha que interagir com uma criatura lá no jogo e ela tinha que estar comigo. E aí eu segui em frente, eu vi que ela não tinha me acompanhado, mas eu pensei, pô, daqui a pouco ela vem ou realmente ela tem que ficar para trás. E eu interagi com a criatura e o jogo estava esperando que a menininha me acompanhasse também para interagir com a criatura e ela não veio. E eu falei, vou ter que dar um restart em checkpoint. E eu tive que, né, dar um restart checkpoint para voltar. E aí quando eu fui de novo, ela foi junto comigo, interagiu junto comigo na criatura e deu tudo certo. Teve outros momentos também onde eu tava andando pra frente, ela não me acompanhava e de repente ela brotava ali do meu lado, tá ligado? Logo no comecinho do jogo mesmo isso aconteceu. Eu tô andando, ela ficar pra trás, eu continuo andando e ela de repente brotar ali, tá ligado? Do meu lado, entendeu? Então, alguns bugzinhos assim acontecem. Também teve alguns outros problemas onde, tipo, tinha que passar por algum trajeto ali, alguma coisa com um pouco mais de cuidado, exigindo muito da colaboração dela, né? E às vezes ela atrapalhar você, tipo, você ter que fazer isso, ela ter que ficar ali parada, você pular e ela ter que ficar junto ali, parada, para não te atrapalhar e ela se mover e você dar um pulo errado porque, tipo, você tá amarrado, vamos supor, tá? Você e ela amarrado junto, então os dois não podem se afastar demais, ela tem que ficar ali para você não pular e a corda não puxar você junto com ela.
Então, tipo, esse tipo de coisa aconteceu. Teve um momento onde também a interação dela com algum cenário, algum objeto, ela ficou travada. Tipo, a gente avançou por um trecho de plataforma ali no jogo, e aí era só andar pra frente. Só que a inteligência artificial dela bugou e ela ficou presa tentando voltar para aquele mesmo cenário que a gente já tinha passado naquele trecho de plataforma. Isso resultou na minha morte e depois quando a gente voltou já não estava mais bugada, ela já estava andando para frente como era para ser, né? Enfim, tipo, tive alguns bugs que prejudicaram a minha gameplay ali, que me incomodaram durante a minha jornada. Eu não cortei nada nas minhas gameplays, tá? Inclusive, se você tiver interesse para ver as minhas gameplays aí de Reanimal, tá tudo no meu canal Gameplays do Drac, que é um canal novo que eu fiz aí pra mim lançar tudo quanto é vídeo de jogo que eu tô jogando agora lá, sem muita pretensão, sem muita... Tipo, eu só criei porque eu queria registrar, tá ligado? Tudo que eu tô jogando esse ano e lançar a gameplay lá e deixar lá, tá ligado? Só pra mostrar que, tipo, ó, eu tô jogando isso, tô jogando aquilo, tô contente, e é isso, 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 né? Não tem muito firo-firo, nem fru-fru-fru nas edições, nos vídeos, não tem nem narração. É só eu gravando a minha gameplay e pronto, eu deixo lá e vou lançando, tá bom? Não é preguiça, é só que eu não quero, tá ligado? Não quero gravar gameplay comentada, só quero deixar a gameplay lá e colocar lá no canal e pronto. Né? O jogo está dividido em 2 episódios, se vocês tiverem interesse, vocês podem ir lá conferir e ver que esses probleminhas acontecem. Mas no geral, rapaziada, eu gostei muito da minha experiência no Reanimal, eu achei o jogo muito legal, não é um jogo muito longo, ele é aquele padrão Little Nightmares mesmo, dura de 3 horas e meia, 4 horas, 5 horas se você quiser explorar um pouquinho, pegar alguns dos coletáveis no jogo, tem uns coletáveis que são tipo uns posters grudados na parede que você pode interagir com eles e pegar, que são desbloqueiam artes conceituais que você pode estar olhando depois nos extras do jogo, do menu inicial. Mas no geral, cara, foi um jogo muito legal, eu gostei muito da minha experiência, é um jogo que com certeza não vai sair da minha cabeça tão cedo, porque tem aquela parada, como eu falei, da interpretação narrativa. Vou ver se eu consigo assistir alguns vídeos das pessoas que talvez consigam entender um pouco mais da história para ver, tá ligado? Até as teorias e tal. Eu achei interessante, eu torço muito para que a Tarsier se empenhe e tenha vontade e tenha a atitude de fazer uma continuação depois, né? Eu gostaria muito de ver um Reanimal 2 aí da Tarsier, e é isso, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se possível, deixa aquele like, ajuda pra caramba, se inscreva no canal, ative o sininho, muito importante, tamo junto, até a próxima, valeu, até mais!